Temos agora a participação da Débora, lá de Juiz de Fora. Boa noite, Débora. Boa noite, Padre Fábio. Tá boa, minha filha? Alô? Alô, tô te ouvindo, pode falar. Boa noite, Padre Boa Fábio. noite. Ô, Padre, eu queria uma direção espiritual do senhor. Primeiro, eu queria dizer que eu estou assim, até emocionada de conseguir falar com o senhor, porque o senhor é uma pessoa muito iluminada. A gente sempre ouve o seu programa aqui e as palavras do senhor fazem muito bem a gente. Obrigado. E, Padre, eu vivi um namoro muito conturbado durante 8 anos e, infelizmente, num momento assim muito atrapalhado da minha vida, eu cometi um aborto, do qual, assim, eu me arrependo muito. Isso me causou muito prejuízo à minha vida, porque eu carrego dentro de mim uma culpa muito grande, apesar de já ter confessado várias vezes, o padre me absolveu, mas eu mesma não consigo me perdoar disso, sabe, Padre? É um quadro torto na parede, né? Isso. E eu, assim, sempre fui uma pessoa muito católica mesmo, praticante, e eu estava, assim, cuidando da minha avó, que morava junto comigo, com a minha mãe, né? E ela faleceu tem 3 meses. E 15 dias após o falecimento da minha avó, a gente estava, assim, muito deprimida ainda. Veio aqui para minha casa uma criança, que é filho do meu padrasto, e a mãe dele faleceu dessa criancinha, sabe? Então agora a gente está cuidando dele, está criando, e hoje, se eu tivesse continuado com a minha gravidez, eu teria um filho da mesma idade dele, até a data de aniversário seria parecida, sabe, Padre? Sei. Então eu acho que Deus está me dando uma segunda chance para poder me redimir do meu erro, porque eu não acho certo, não faria novamente, me arrependo muito mesmo, me culpo muito. Não culpo ninguém que me ajudou, mas a mim mesmo, por ter sido fraca, não ter tido coragem mesmo. Eu fiquei com medo de ficar longe da minha mãe, porque minha mãe não conversava com meu namorado, mas também não foi só por isso, não, porque eu mesmo, aquele namoro, aquele relacionamento, não era uma coisa de Deus, para falar a verdade. Então eu queria que você me desse uma direção espiritual, por favor. Ô, querida, você já está muito bem encaminhada, né? Essa sua reflexão já está toda iluminada por aquilo que é a voz de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que hoje você tem toda a razão ao dizer que Deus está te dando a oportunidade de dar uma arrumada nesse quadro mesmo na parede. Olha, Débora, o jeito mais bonito que a gente tem de corrigir a vida é a gente fazendo bem a alguém. Sempre digo isso. Ah, vou lá, cometo um erro, rezo 2 Ave Marias e estou perdoado. Não, a vida não é assim não. O mais bonito que a gente pode... A maneira mais bonita que a gente tem de reconciliar-se com a própria história é a gente corrigindo a atitude por meio de uma atitude boa. Então, teve uma atitude errada no passado, procure atitudes corretas no mundo de hoje, nos dias de hoje. E aí você, de alguma forma, está fazendo um embrulho bonito nesse passado, né? O grande problema do passado que não valeu a pena é quando ele está aí o tempo todo exposto na forma de feridas, de mágoas, de ressentimentos com a gente mesmo, de coisas ruins que a gente leva. E hoje, na oportunidade que você tem de cuidar desse menino aí, você também tem a oportunidade de curar esse sentimento de tristeza que você tem dentro de você por um erro que realmente é um desarrumado mesmo, é uma coisa que desarruma mesmo a vida de uma mulher, é o aborto mesmo. Então, por isso que você tem que pensar 2 vezes antes de partir para o aborto, viu? Escute o testemunho de mulheres que passaram por essa experiência e você vai ver o quanto que essa experiência é para a vida inteira. Você pode até, de maneira muito triste, resolver um problema agora. Não quero ter um filho, vou abortar. Resolve um problema agora. Mas você vai ficar com um problema para o resto da vida. Um problema que você vai levar, que você vai trazer com você e vai ser muito doído, porque é sempre assim. Há formas... Não pode ter filho, então faça o seu método de evitar esse filho. Não caia nesse absurdo de poder matar uma criança dentro de você porque ele é indesejado, porque ela é indesejada. Não, isso é crime. E esse crime fica para o resto da vida. E a Débora está aí, de maneira muito bonita, reconciliando-se com esse passado e vivendo esse processo de soltar esse peso. Solte esse peso. Não leve mais com você, Débora, porque ele já é passado.